Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos terminando hoje o livro de Neemias e hoje nós vamos falar um trecho aqui onde Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Capítulo 7 de Neemias, versículo 1 diz assim: preste atenção, abra o seu coração, deixe Deus falar com você nessa manhã preciosa. Nós temos lições maravilhoso. Nosso tema de hoje é mudando com os tempos. Mudando com os tempos. Será que você tem a capacidade de mudar na medida em que o tempo vai transcorrendo? Como é que está a sua questão da mudança, da transformação pessoal ou coletiva a partir de você? Será que você é uma pessoa de mudança, de transformação, de restauração da parte do Senhor? Nós vamos ver que sim, Neemias era um homem de transição, de transformação e de mudança. É o que nós vemos aqui em Neemias 7, versículo 1. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecemos os porteiros e os cantores e os levitas, e eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Vou repetir: Ananias era um homem fiel e temente a Deus, muito mais do que os outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e as tranquem. Ponham-se guardas de moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. Por que tudo isso? Está aqui no versículo 4. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas ainda não estavam edificadas. É interessante, né? Primeiro foi restaurado o templo, depois foi restaurado os muros e as portas, que é o caso aqui de Neemias, e por último restaurado as casas dos moradores em Jerusalém. Porque não adianta nada ter muros se não tiver o templo. E não adianta ter casas se não tiver o muro para proteger as casas ao redor da terra de Israel. Até então, até a reconstrução das casas, é claro, eles moravam provavelmente em tendas, como era normal daquela época. Mas é interessante que a Bíblia diz aqui que Neemias colocou guardas, colocou gestores sobre os castelos, sobre as construções principais. Principalmente aqui um é mencionado, Ananias, um homem fiel e temente a Deus, muito mais do que os outros. Enquanto isso também colocava guardas nas portas, guardas no muro, porque havia poucas pessoas na cidade e a cidade precisava ser guardada. Então aqui nós vemos uma estrutura, uma organização, um homem meticuloso, um homem planejador, né? Um homem que estabelece metas, objetivos, organiza pessoas, a fim de que o processo de reconstrução de Israel, né, da cidade de Jerusalém em Israel, fosse realmente cumprido. E é interessante que a Bíblia diz que uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, ou seja, aqui no capítulo 7, nós já vemos que os muros e as portas já haviam sido estabelecidos na cidade de Jerusalém. Então, dois sentimentos normalmente surgem depois de você concluir um grande empreendimento para a glória de Deus. Primeiro, um suspiro de alívio e motivos para comemorar. Mas em segundo lugar, uma sensação de vazio. E agora, o que faremos? Talvez é o que permeia o coração depois de um grande empreendimento. À medida que estamos envolvidos com determinados projetos, planos, sonhos diante de Deus, Ele vai revelando muito do nosso caráter, seja os sonhos, planos e projetos, os empreendimentos que Deus entrega nas nossas mãos. Isso vai revelando que tipo de caráter nós temos. O período que segue a algo bem sucedido pode ser muito perigoso. Somos muitas vezes tentados a nos acomodarmos, principalmente se não tivermos outras metas e objetivos. Será que você é uma pessoa acomodada ou não? Será que você é uma pessoa bem-sucedida em tudo aquilo que você empreende, você faz, você realiza sonhos, planos, projetos, missões de Deus, chamamento? Podemos nos dar satisfeitos e baixar a nossa guarda quando nos acomodamos, mas a prontidão e a agilidade se enfraquecem em nós
se nos confortarmos com os sucessos que já conquistamos. O momento da vitória é um tempo crucial para qualquer organização. E todo homem e mulher de Deus deve ser habilidoso para conseguir mudar ou enfrentar problemas transitórios. Sempre haverá problemas transitórios, problemas a serem enfrentados, gigantes a serem derribados na nossa vida. O problema transitório ocorre quando eu e você, homens e mulheres de Deus, não sabemos como crescer nas nossas organizações, naquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos. E a vida de Neemias ilustra esse problema. Duas fases na liderança de Neemias. Primeiro, um tempo de incentivo. É o que nós vemos quando ele estava reconstruindo os muros e restaurando as portas. As coisas estão indo. Em segundo lugar, um tempo de planejar. Cria-se estratégias que Deus nos dá. Em terceiro lugar, tempo de motivar. Motivação encoraja a todos. E em quarto lugar, nesse primeiro período de empreendimento, de conquista, um tempo de empreender, onde você confia em si mesmo. Mas aí então, como nós lemos aqui no capítulo 7, existe um segundo momento, uma segunda fase na liderança, que é um tempo de consolidação. Ou seja, onde se mantém as coisas indo, caminhando, fluindo. Em segundo lugar, um tempo de incrementar. Novas coisas são feitas porque novas coisas são necessárias. Em terceiro lugar, um tempo de administrar. Organização das coisas para que as coisas se mantenham, para que as coisas continuem andando. E em quarto lugar, um tempo de direção. Confiar a tarefa tanto em você que está gerindo todas as coisas, como também confiar tarefa a outras pessoas. Então, vemos aqui que tanto Neemias quanto Esdras restaurando em primeiro lugar o templo e Neemias os muros, tanto Neemias quanto Esdras desejavam fazer da reconstrução dos muros de Jerusalém um símbolo da restauração da vida espiritual. Assim, eles leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de que maneira que entendesse aquilo que eles iam lendo, eles iam explicando e as pessoas aprendendo o que nós vemos claramente aqui em Neemias 8:8. Olha o que diz: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia, ou seja, eles liam e explicavam aquilo que o texto dizia. E é interessante isso. A reconstrução do templo e a reconstrução do muro foi um símbolo de uma restauração da vida espiritual dos israelitas, do povo de Israel. E esses líderes queriam que todos pudessem entender e aplicar tudo quanto estavam ouvindo de forma prática no seu dia a dia. Ou seja, vemos que Neemias e Esdras, Zorobabel também, o líder da primeira leva, eram comprometidos com o caminho de Deus, com as coisas de Deus, com o projeto de Deus. Neemias e os demais líderes do povo de Israel compreendiam muito bem o quanto era sério fazer alianças, aliança com Deus, aliança um com o outro, promover as promessas de Deus e assim assinar contratos, necessidades sendo supridas, provisões sendo recebidas. Assim será que eles poderiam ter qualquer dúvida de que um silêncio reverente deveria também cair sobre eles quando se determinavam a juntos assumirem um compromisso com Deus verdadeiro e vivo. Será que você que está me ouvindo tem um compromisso com Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da Bíblia Sagrada? E é interessante que depois que Neemias havia guiado o povo por um momento de confissão e arrependimento, esse governador da terra de Israel decidiu que era o momento de se comprometer a obedecer à lei e os mandamentos que Deus tinha dado. Já era hora de todos consagrarem o seu coração ao Senhor Deus, é o que nós vemos em Neemias capítulo 10, de 1 a 29. Consagrarem o seu coração ao Senhor Deus. Será que você tem consagrado o seu coração diante de Deus? Você tem consagrado o seu coração em aliança com Deus? Neemias assegurou-se de que o povo não o faria de forma leviana, de qualquer maneira. Conforme o exemplo deixado por Moisés,
há centenas de anos, ele impeliu o povo a fazer um juramento com Deus, uma aliança firme e forte, um compromisso, um comprometimento com o Senhor, submetendo-se tanto às bênçãos, sendo obedientes, como à maldição, se forem rebeldes à palavra de Deus. Eles juraram que se comprometeriam em observar cada palavra da lei de Deus e de não se desviarem dele, ou seja, de Deus, em hipótese nenhuma. É o que nós vemos em Neemias 10, 29. Neemias 10, 29 diz o seguinte, presta atenção aqui, eu quero ler para você. Neemias 10, 29. Firmemente aderiram seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e seus estatutos. Então nós vemos aqui um povo firmando uma aliança com Deus, com a sua lei, com os seus mandamentos, com os seus estatutos. Não se desviariam dele em hipótese nenhuma e observariam a palavra de Deus em cada detalhe, conforme a palavra que Deus havia dado a Moisés. Neemias 10, 29. Então, como governador e principal também líder do seu povo, Neemias assinou um documento antes de todos. E ao fazer isso, mostrou que ele mesmo estava comprometido com um acordo, com a aliança, e era exemplo para o restante das lideranças da nação de Israel. Como sempre, ele agiu como líder de líderes, como um gestor principal, como um verdadeiro governante da nação de Israel e do povo de Deus. Então, quando um líder, quando um homem e uma mulher de Deus segue os passos de Neemias, ele muito provavelmente vai conseguir favorecer um clima de renovação e reavivamento no meio do povo de Deus. Ainda hoje, nós olhamos para Neemias como um exemplo de uma verdadeira liderança. E glória a Deus por isso, aprendemos muito com o exemplo de Neemias. Amém? Que você esteja comprometido com o caminho de Deus. É o nosso tema hoje, além de falarmos também sobre mudando com os tempos, a necessidade de mudar na medida em que Deus nos leva a novas fases, a novos momentos na nossa vida, na nossa liderança, nos empreendimentos, nos projetos e nos planos de Deus. Precisamos transicionar, mudar, nos transformarmos e mudarmos circunstâncias e situações na medida em que Deus vai nos direcionando em novas etapas, em novas fases na nossa vida. Amém? Deus abençoe você, um abração por Josézão, a Romilda, daqui a pouquinho estamos aí, tomando café com vocês. O Nando Garcia também, o Bruno Joseba e a Oliveira também. Deus abençoe vocês nessa manhã. Aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode contribuir nesse ministério, exercer generosidade, se levantar como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Desde já te incentivo a isso. Também tem o link das nossas redes sociais, as nossas mídias digitais. Tem todas as informações do nosso culto, da nossa igreja. Venha hoje. Hoje é o dia da reunião da oração, às 3 horas da tarde, na Igreja Casa na Rocha. Toda terça e quinta, às 3 horas da tarde, às 15 horas, nós temos reunião de oração lá na igreja. Estamos recebendo uma turma de missionários lá de Curitiba, vão estar conosco daqui a pouquinho, vou estar buscando eles na rodoviária. E quarta noite, às 20 horas, nós temos o culto da fé. Sexta tarde, a tarde da vitória, às 3 horas da tarde. Sexta noite, o culto da juventude. No domingo, 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas, Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná. Quero mandar um abração para o Davi Zimmermann também, meu primão lá de Santa Catarina. Deus os abençoe, queridão. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre vocês. E vocês que entraram aqui no finalzinho, já estou encerrando a live, ela vai ficar disponível aqui no Instagram, é só assistir novamente. Nós terminamos de estudar o livro de Neemias e demos as últimas lições sobre a vida de Neemias, Neemias 7. Lemos também o Neemias 8, capítulo 8, um versículo, e Neemias 10, lemos também um versículo de Neemias 10, o trecho inteiro é de 1 a 29 de Neemias, tá bom? Então, se você quer ser um líder segundo o coração de Deus, um homem e uma mulher de Deus, influente, abençoado, próspero, empreendedor, fazendo grandes realizações para o Senhor, para a glória de Deus, aprenda, leia aí na sua casa o livro de Neemias, você vai ficar impactado
com a vida desse grande personagem do texto sagrado, da história de Israel, da narrativa bíblica. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Deixa eu terminar aqui orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos esse momento de oração, de comunhão, de edificação, juntamente com os nossos irmãos, onde trazemos palavras do teu coração, ensinamentos preciosos para a nossa vida. Cada manhã temos crescido, florescido, amadurecido no Senhor em novas experiências com Deus. Senhor, nos ajude a ser como Neemias, homem temente a Deus, uma pessoa leal, fiel aos teus chamamentos, ao teu propósito, um homem cheio de sabedoria, discernimento, capacidade empreendedora, administrativa, um verdadeiro gestor de pessoas, um verdadeiro homem precioso segundo o teu coração, alguém que conheceu o teu coração e realizou grandes feitos para a glória de Deus. Assim também queremos ser, como Neemias, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, direcionados pelo teu Espírito, com o temor do Senhor, em santidade e consagração na tua presença. Nós queremos orar abençoando cada um dos nossos irmãos, a Cleonice, o Davi Zimmermann, a Romilda Ruiz, o José Cristóvão, cada um deles, o Nando Garcia, o Bruno Joseba, a So Oliveira, todos os nossos queridos irmãos estão aqui conectados conosco. Que a graça, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a bênção do Deus Altíssimo, do Deus de Israel, do Deus de Neemias, venha sobre nós, nos capacitando a vencer e triunfar no Senhor. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Um abração, Deus os abençoe. Beijão, a graça e a paz do Senhor.